O seminário nos prepara. Deus nos vocaciona. A igreja reconhece o nosso ministério. E nós nos colocamos prontos a servir. Esse é um canal de apoio. É o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Amém. Graça e paz, amados. É uma alegria, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração. E da mesma forma que Ele falou muito comigo, eu oro para que Ele também fale ao coração de cada um de vocês. Hoje eu quero falar sobre distração. Distração, eu procurei no dicionário e fala que é sobre falta de concentração dos sentidos que se passa à volta. Desatenção, é o desvio da atenção ou foco de um objetivo principal, resultando em desatenção, alinhamento ou passatempo. É originada do latim distractio, que é separação, puxar para lados diferentes. A palavra ela reflete o ato de dispersar a mente em várias direções, em vez de concentrá-la em uma tarefa ou propósito. Ou seja, a distração ela não quer te levar para o caminho errado de uma vez. Ela quer apenas dividir você, porque uma mente dividida, ela não tem força para avançar. Dito isso, então, vamos falar sobre 3 distrações. E a primeira que eu quero falar é a distração pelo medo. Gu, coloca para mim Mateus, capítulo 14, verso 28. Vou ler do 28 ao 30. Então, Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Amém? Nesse texto, a gente vê Pedro fazendo o impossível, caminhar sobre as águas. Porém, ele, reparando na força do vento, ele teve medo. Quando Jesus chamou Pedro para que ele fosse ao seu encontro, antes que Pedro descesse do barco, o vento já estava lá. O vento ele não mudou de intensidade, foi o olhar de Pedro que mudou a direção. A tempestade estava lá, mas o problema foi que Pedro mudou o foco. E hoje, qual que é o vento forte na sua vida que está te fazendo tirar os olhos de Jesus? É um diagnóstico médico? É uma crise financeira? É a ansiedade pelo futuro? Pedro ele começou a afundar no momento em que a percepção do problema ela se tornou maior do que a presença do Mestre. Pela ordem de Jesus, Pedro ele caminhou sobre as águas. E quantas vezes nós também, tiramos os olhos daquele que nos chamou e olhamos para as nossas circunstâncias, nós olhamos para a nossa própria capacidade, para as nossas limitações, e aí a gente acaba perdendo o foco naquele que tem todo o poder e que se responsabiliza pelo chamado que ele fez a nós. Quando o medo nos diz, as ondas vão me engolir, a palavra do Senhor em Isaías 41:10, ela diz, eu te seguro pela mão direita. Aí quando o medo vem e nos diz, eu não vou aguentar essa pressão. A palavra do Senhor em 2 Timóteo 1:7, ela diz, eu te dou espírito de poder e de equilíbrio. Quando o medo vem e nos diz,
Deus me esqueceu no meio deste caos. A palavra do Senhor, ela vem em Josué 1:9 e diz: eu estou com você por onde você andar. Então, o que a gente aprende aqui com Pedro? Se a gente focar nas ondas, a gente afunda. Mas se a gente focar no nosso mestre, a gente caminha sobre as águas que era para nos afogar. E a segunda distração que eu quero falar é a distração pelo prazer. Creio que aqui todo mundo conhece a história de Sansão. Sansão, ele tinha uma força sobrenatural, mas ele também tinha uma visão espiritual embaçada. Sansão, ele se acostumou a flertar com o limite. Ele tinha um voto de Nazireu, que era um voto de consagração a Deus. Esse voto de Nazireu, ele poderia ser temporário ou para uma vida toda, que no caso de Sansão era para a vida toda, né? Ele foi consagrado a Nazireu desde o ventre da mãe dele. E esse voto de Nazireu, ele funcionava como um sinal público de que aquela pessoa, ela pertencia inteiramente ao Senhor. E para manter essa separação, o Nazireu, ele seguia 3 restrições fundamentais, que serviam como um lembrete, né, para que um lembrete constante, né, da sua missão. O primeiro é não tocar em mortos. Sansão foi e tocou, né, no cadáver de um leão para poder comer o mel que estava nele. O segundo é não beber vinho. E Sansão, ele participava constantemente de banquetes onde o vinho era o centro, né? E o terceiro era não cortar o cabelo. E Sansão permitiu que o seu segredo fosse revelado. Sansão, ele não perdeu a força no momento em que cortaram o seu cabelo. Ele perdeu nos dias que se passaram, e ele decidiu que o seu prazer momentâneo era mais importante do que o seu voto nazireu. A distração de Sansão foi a conveniência. O mundo, ele nos oferece colos de Dalila o tempo todo. Entretenimento infinito, conforto excessivo, busca por validação imediata. E muitas vezes nós estamos dormindo espiritualmente, enquanto o mundo corta a nossa conexão com Deus. A distração pelo prazer, ela nos torna gigantes impotentes. O sono de Sansão, ele começou muito antes dele se deitar no colo de Dalila. Ele começou cada vez que ele ignorou uma pequena regra do seu voto. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com as pequenas distrações, pois são elas que preparam o terreno para grandes quedas. E aqui com Sansão nós aprendemos que a distração, ela raramente parece perigosa no início. Ela geralmente vem disfarçada de conforto, de prazer. E Sansão, ele focou naquilo que ele queria naquele momento. E ele esqueceu o que ele precisava a longo prazo. E quando nos distraímos por tempo suficiente, nós acabamos nos esquecendo de quem nós somos e por que nós começamos. E a terceira e última distração que eu queria falar é sobre a ocupação. O Gu, coloca aqui para mim em Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta,
você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Aqui Marta estava distraída com muito serviço. O serviço de Marta era para Jesus, mas a ocupação dela a impediu de estar com Jesus. Ela estava tão focada nas panelas que esqueceu da palavra. Essa é uma das distrações mais perigosas para nós hoje em dia, né? Estarmos ocupados com a obra de Deus, mas estarmos distraídos do Deus da obra. Agenda lotada, o fazer constante, isso pode nos cegar para a única coisa necessária, a que Maria escolheu. Estar ocupada não é sinônimo de estar no propósito. A diferença entre Marta e Maria era que Marta estava distraída com Jesus, estava ali no trabalho, né? E Maria, ela estava focada em Jesus, em estar aos pés de Jesus, estar com a pessoa de Jesus. E nós? Nós temos nos sentido como servos cansados, como Marta, ou como um amigo, desfrutando da presença dele? Jesus, ele repreendeu Marta por trabalhar, mas, aliás, ele não repreendeu Marta por trabalhar, mas por ela estar inquieta e turbulenta. O nosso serviço para Deus, ele não deve nunca substituir a nossa intimidade com Ele. No nosso dia a dia, a gente deve ter momentos de sentarmos aos pés de Cristo. Momentos de oração, de leitura da palavra, onde a gente não vai olhar para o relógio, olhar para a nossa lista infinita de tarefas, mas é um momento onde a gente vai desfrutar da melhor parte. A gente deve sim, né, trabalhar para o Senhor, porque Ele precisa de trabalhadores na sua seara. Assim como dizem Mateus 9, 37 e 38, né, que faz um chamado, né, para a dedicação e para o serviço. Mas a gente nunca devemos nos esquecer que qual é o nosso propósito. O inimigo, ele não precisa nos impedir de vir à igreja, ele só precisa que, enquanto a gente estiver aqui, o nosso coração esteja no relógio, no celular, nos problemas de amanhã. Mas que hoje a gente possa dizer: Senhor, eu escolho a boa parte. Eu escolho não apenas fazer a tua obra, mas conhecer o Senhor da obra. A nossa vida atual, ela é uma máquina de distrações, né? A gente tem um ladrão de atenção, né, na palma da nossa mão. E aqui, com essa palavra, eu aprendo que, através da vida de Pedro, ele nos ensina a não focarmos nos problemas. Através da vida de Sansão, ele nos alerta a não negociarmos os nossos princípios pelo conforto. E com Marta, nós somos lembrados de que a produtividade sem intimidade, ela é vazia. O Senhor, Ele não quer que a gente apenas chegue ao destino. Ele quer que a gente caminhe com Ele. Então, que a gente possa estar atento, né, para não cairmos nas distrações diárias, né, que sobrevêm a gente. Que a gente possa estar atento ao propósito inicial que o Senhor tem às nossas vidas. Amém? É isso que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu tenho sido muito, muito confrontada por essa palavra. Eu espero que ela tenha falado ao coração de vocês, bem breve, né? Mas eu sei que, pelo menos para mim, foi muito profundo. E eu sei que eu tenho muito ainda, né, a me desapegar de muitas distrações, para que
a obra do Senhor seja feita em mim e através de mim. Amém? Deus abençoe. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja, ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos.